Olá pessoal, tudo bem? Enquanto o Instagram vai anunciando que a gente tá na live de hoje, eu vou bater um papinho aqui, principalmente para quem vai assistir a versão gravada. Sejam todos bem-vindos! A gente tá aqui na quinta live desse projeto maravilhoso que muito me orgulha, que é o Médicos que se Importam. Em todas as lives que antecederam a essa, eu mencionei o quanto a medicina para mim é algo sagrado. Mas ô profissão que tá com uma imagem desgastada. Exercer uma boa medicina nas péssimas condições de hoje não é uma tarefa fácil. Por isso, a gente precisa valorizar os médicos que fazem questão de, mesmo em condições adversas, manter o olho no olho, manter ouvidos atentos à fala dos pacientes, manter uma atenção às dores físicas e emocionais, compaixão por isso e empatia. E, acima de tudo, eu gosto muito de fazer parte do que eu elogiei em muitas pessoas, que é a medicina integrativa, é o olhar o todo. Começa pelo corpo como um todo, mas expande, porque nós não somos só um corpo. Então, hoje a inovação é a seguinte: ao invés da gente trazer mais um dos meus queridos médicos que se importam, a gente resolveu trazer um assunto médico que permeia absolutamente todas as especialidades médicas: a depressão. Há muitos anos a gente ouve falar que a depressão é a doença da moda. Mas, gente, essa moda não passa, que coisa mais duradoura. E depois da pandemia, então, algo muito forte aconteceu em cima das condições que já existiam. A Organização Mundial da Saúde sugere que mais de 300 milhões de pessoas no mundo, de todas as idades, olha atenção a essa questão, mais de 300 milhões de pessoas no mundo tenham tido esse diagnóstico de depressão. Então, realmente é um assunto muito importante. E para quem tá acostumado a me ver apenas com os olhos de quem trata zumbido, misofonia, hiperacusia, a depressão permeia muitos dos meus pacientes. Então, esse é mais um motivo para a gente trazer esse assunto aqui. E quem vai falar para a gente sobre depressão é uma jornalista, escritora, acostumada com a arte da escrita afetuosa. É a Ana Holanda, que eu já vou chamar em breve. E ela, que está sempre direcionando a vida para esse olhar da escrita afetuosa, vai mostrar esse ponto de vista dela, porque isso também é importante. E o que a gente espera dessa live? Obviamente não poderia ser tratar a Ana Holanda, claro, nem o Conselho Federal de Medicina não permite isso, e também a ideia não é mencionar nomes de medicamentos que podem ser usados na ajuda da depressão, mas sim aqui a minha meta é um equilíbrio entre o dar e o receber, que eu acho fundamental em qualquer relação a duas pessoas, e a live é isso também. Então a Ana vai dar pra gente, para todos vocês aí, informações preciosas sobre o caso dela, porque ela vem se expondo sobre a história dela e recentemente escreveu uma coluna linda na revista Vida Simples, com muito afeto. Ela vai dar pra gente a experiência, esse olho que não é o médico que passa, e ela quer ajudar pessoas que estejam num estado parecido com o dela, com o que ela já teve, a se erguer. E em troca, eu e vocês, que seremos beneficiados com essa experiência, vamos dar o apoio, o acolhimento com empatia e o que ela ainda pode precisar
para melhorar ainda mais. Então vamos fazer esse nosso momento ser especial para todo mundo. Deixa eu ver se ela já está aqui. Está aqui. Deixa eu receber aqui a Ana Holanda. Bem-vinda, bem-vinda, querida. Tudo Tudo bem? bom? Tudo Tudo e bem, você? tudo certo. Então, tá bom. Ana, até agora eu estava aqui no solzinho de fim de tarde para criar um ambiente bem aconchegante para você, com os verdinhos aqui, que a gente sabe que faz tudo ficar mais gostoso, não é? Agora, Uhum. nesse momento, o sol resolveu sumir. Mas se ele aparecer de novo, você já sabe que é uma encomenda para você, tá bom? Oba, tá É bom. isso aí. E como parte desse acolhimento que eu quero muito ser capaz de fazer hoje, eu e outra pessoa, programamos uma surpresinha para você logo no começo da live. Então, eu vou chamar essa outra pessoa, ela vai se apresentar e explicar o que a gente queria para você. Estou Oba. chamando aqui. Pronto. Olá, Lê, tudo bem? Olá, boa tarde, Tani, boa tarde, Ana, boa tarde para todos que estão assistindo essa live. O meu nome é Alexandra, eu trabalho com a Tani, com as redes sociais e novos projetos do Instituto Gansanches, e para mim é uma honra ter sido uma ponte entre a Ana Holanda e a Tani. A Tani, por ser uma médica que se importa. Eu conheço ela há quase 2 anos e eu não tenho absolutamente nada a dizer contra esse título de médico que se importa, porque ela olha muito além da doença. Ela olha o ser humano que está na frente dela durante a consulta. E eu acho que isso, para quem está enfrentando um desafio de saúde, não tem preço. E a Ana, porque ela é uma jornalista linda, uma escritora maravilhosa e que despertou em mim o melhor da escrita. Eu já fiz 2 cursos com ela, Escrita Criativa e o Alma, e eu acredito que a gente só consegue mudar alguma coisa na vida da gente e na vida dos outros quando a gente mexe com a emoção. A razão, ela é importantíssima para muitas coisas, mas é a emoção quem provoca mudanças definitivas e significativas. E eu aprendi a escrever com emoção assistindo os cursos da Ana e vendo a forma como ela escreve. Então, muito obrigada, Tani, muito obrigada, Ana. Eu tenho Ah, que certeza que essa linda. live vai... Obrigada, Eu obrigada. queria muito que você soubesse pela própria Lê o quanto ela aprendeu com você e o quanto ela está propagando. Eu tenho certeza que isso serve para a vida pessoal dela também, que é uma leitora voraz, mas isso foi muito bem-vindo aqui, porque a gente tem um canal que é do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Uhum, Zumbido, né? Então, quem precisa de apoio, de fato, precisa estar em contato com uma escrita afetuosa, com uma fala afetuosa. Então, é para uhum. você saber que você, de fato, está formando pessoas e está espalhando aí o seu conhecimento, tá bom? Ah, que bacana, obrigada. Muito obrigada e uma ótima live para todos nós. É isso aí, Alezinha. Beijo. Muito obrigada. Você foi ótima. Vamos lá, Ana. Então, dentro do que você vem expondo aí, né, com o coração Uhum. aberto, eu admiro muito quem se expõe, né? A ideia que você deixou clara é de uma depressão pelo fim de um casamento de 13 anos, né? E Aham. depois eu até vou pontuar umas semelhanças entre a gente, porque o meu casamento também durou 13 anos. Mas o que eu fiquei pensando é, você já tinha, antes desse término, vislumbrado algumas situações comportamentais em você que hoje você possa ter clareza que já tinha uma tendência ou, de fato, esse foi o primeiro episódio?
Não, assim, eu não senti, nunca não tive uma tendência, não tem casos assim de depressão na família. Agora, eu já tinha, não foi a minha primeira separação, eu já tinha passado por outros momentos assim, por um momento em especial assim, um primeiro casamento que acabou, e que é lógico que você fica muito. Eu fiquei, nesse primeiro casamento, eu fiquei muito mal quando ele acabou, mas é uma coisa que eu, na época, eu consegui lidar com isso, só com a terapia. Por mais sofrimento e tristeza que eu vivenciasse, eu consegui, enfim, com o tempo lidar com aquela situação. Isso não estava acontecendo dessa vez, né? Eu tinha certeza que eu ia conseguir lidar e eu não estava conseguindo lidar. Então eu percebi, não é que eu percebi, na verdade quem me soou o alarme foi a minha terapeuta, né? Mas eu nitidamente eu percebo que esse não foi um processo da noite para o dia, né? Isso não aconteceu da noite para o dia. E eu até escrevi sobre isso, em que eu falo que inclusive, eu comecei a entender que não foi o final do casamento, né? Mas foi aí alguns anos em que eu mesma eu senti que eu me afastei, que eu senti que eu me afastei de mim, né? Eu senti que eu me afastei, enfim, por N questões, o casamento acentuou isso, mas eu me afastei muito daquilo que internamente era o meu sentido, né? Que era uma coisa maior, né? Então, mas isso foi um entendimento que foi vindo aos poucos. Mas o mais difícil mesmo foi entender o que estava acontecendo. Perfeito. E você acha que você demorou muito para procurar ajuda? A terapia você já estava fazendo antes? Não, eu acho que eu demorei para procurar ajuda. Quando eu olho para trás, eu percebo claramente que esse processo de depressão ele começou uns 2 anos antes, né? É, eu Perfeito. já, eu já vinha, eu já vinha há algum tempo, por exemplo, o ano anterior, né? Inclusive ao final do casamento, quando a gente já tinha decidido se separar, mas as coisas, enfim, elas não aconteceram exatamente no tempo que eu pelo menos gostaria. Eu tive vários sintomas assim muito claros, que hoje eu vejo que eram muito claros, mas que na época eu achava que tinha a ver só com toda aquela minha situação. Eu estava muito desanimada a ponto de fazer coisas que hoje eu não faço, né? Hoje que eu estou bem e tal. É, Era um desânimo que me provocava um cansaço. Era comum às vezes de tarde eu simplesmente deitar e dormir, né? Uhum. Porque então eu tinha esse hábito de ter vontade de dormir, esse desânimo, né? Essa falta de energia. E eu percebo, é como se eu tivesse virado uma pessoa entristecida, assim, um pouco desanimada, né? O que não é, né? Não é da minha natureza. Eu sou uma pessoa super alegre, né? Então isso estava. Mas tudo você atribui àquele momento que você está vivendo, né? Você fica atribuindo aquilo, aquela dificuldade. E fora que tem uma questão muito pontual para mim, que eu acho que foi por isso que foi uma insistência da minha terapeuta, que era o fato que eu não queria buscar ajuda com um psiquiatra, porque eu tinha uma coisa muito. É como se buscar ajuda com um psiquiatra e descobrir que eu tinha depressão, né? Quer dizer, eu nem sabia a possibilidade dele dizer que de repente eu poderia ter depressão, era um demonstrativo de fraqueza. E eu sempre me achei uma pessoa muito forte, sabe? Então, Então, posso só te interromper um pouquinho para claro, fazer uns ganchos para o nosso bate-papo ficar mais dinâmico. Eu te perguntei sobre a questão do tempo que você levou para procurar ajuda, porque é algo que a gente vê muito comum, é a demora. Primeiro, pelo motivo que você já falou. É lento, é gradativo, a gente atribui a outras coisas. Ai, vai ver, eu sei lá, estou estressada pelo trabalho. Você pontua a responsabilidade dos seus sintomas para outra coisa que não seja depressão. Esse é um fator.
O outro é justamente quem é forte se cobra lidar com isso sozinha. Né? É muito comum as pessoas ficarem aguentando até a hora que a corda arrebenta, né? E daí tem um terceiro motivo, que é isso que você está começando a falar aí. E se eu for para o psiquiatra e de fato o nome vier, né? O que eu vou ter que fazer com esse diagnóstico, com a confirmação diagnóstica, e ainda será que eu vou ter que tomar remédio? Né? São outras coisas que a gente vê como fatores de atraso na melhora, né? Então, por favor, siga aí do ponto que você parou. E aí foi isso, né? Aí eu fui. Só que eu tava num momento ali que eu tinha me separado, 2 filhos, né? E, e a minha filha um dia chegou para mim e falou: Mãe, eu não te aguento, não aguento mais te ver triste. Eu chorava, assim, eu chorava por tudo, né? Eu me sentia muito desanimada, eu chorava por tudo. E tinha eu tinha esse senso de que eu precisava dar conta, né? Precisava dar conta de mim, precisava dar conta dos meus filhos, não podia deixar, não podia desabar também, né? Mas eu não podia desabar, mas já estava totalmente desabando, né? Quando a minha filha falou isso para mim, isso foi muito forte para mim. E aí teve um momento na terapia, um encontro que foi uma das sessões que foi muito marcante para mim, que ela virou para mim e falou assim: eu queria muito que você procurasse eu acho que você precisa ouvir a opinião de um psiquiatra. E ela falou assim: porque eu preciso que você tire o nariz de dentro d'água para a gente poder trabalhar. E Forte essa aquilo, imagem. como ela é uma pessoa assim muito ponderada, né? Ponderada a ponto de falar assim, ela me ajudou, né? Ela indicou algumas pessoas para mim e eu acho que isso fez muita diferença, né? Ela falou assim, olha, eu não conheço esse psiquiatra, mas alguns pacientes meus já passaram por ele, gostam muito dele. E eu acho que eu já tinha passado, né? O psiquiatra, assim, eu já tinha ido por outros motivos, tal. E, é, e ele realmente fez muita diferença, né? Você começou a falar, eu achei muito bonito quando você começou a falar dos médicos que se importam, né? E eu nunca tinha uma consulta assim, não é pelo tempo, né? Mas ele de fato ele se interessa por você. É uma consulta demorada, é uma consulta de 1 hora. Ele conversa, ele se importa, ele quer saber a sua história, ele questiona, ele quer que você conte, né? Isso em todas as consultas, né? É sempre assim. Eu tô vendo que a Miriam que comentou, né? Que ela já foi em 2 psiquiatras, que ela foge das medicações, foi muito difícil. E eu falei para ele, eu falei, eu falei essa frase para ele: eu tenho preconceito com medicação, né, com antidepressivo, né? E aí ele conversou sobre isso comigo, mas por que que eu tinha esse preconceito? Por que que eu não queria, né? E todo o processo ele me explicou, eu tinha contato com ele o tempo todo para que eu dissesse, e foi muito interessante porque, Miriam, não foi na primeira medicação que a gente acertou. Nos 3 primeiros meses, né, que eu acho que é uma coisa que é importante as pessoas saberem, como se isso fosse uma solução mágica, né? Aí ele foi muito sensível nessa percepção da medicação. A gente trocou a medicação até eu acertar. E uma coisa também é que eu tinha essa coisa de achar que eu sou uma pessoa e vou me transformar em outra, e isso não aconteceu. E eu tinha muito receio de deixar de sentir, que a medicação fizesse com que eu não sentisse o que eu precisava sentir para sair para sair do que tinha me levado para aquela situação, né? E ele falou: mas você não vai deixar de ficar triste, você precisa entender que você vai sentir tristeza. Mesmo assim, só que aí você vai sentir tristeza quando você estiver de fato triste. E foi muito interessante, porque eu já fiz mais de 1 ano, né, de tratamento, já estou completando mais de 1 ano de tratamento. E eu tive um período em que eu procurei ele, eu falei: eu não sei mais o que eu não sei se o que eu estou tendo é uma recaída ou se eu estou triste.
E aí a gente conversou bastante sobre o que eu estava sentindo, até a gente chegar à conclusão de que eu estava triste. Isso é muito interessante, sabe? Porque a gente tem medo disso, a gente tem medo de não sentir, né? Então, deixa eu fazer uns ganchos aqui para a nossa audiência aproveitar. Eu fico contente que você tenha gostado da introdução que eu fiz do médico que se importa, porque eu acho que é algo que a gente carrega na alma, mas de fato, para a gente conseguir dar conta, como você falou, foi uma consulta de 1 hora. Eu, felizmente, também tenho essa oportunidade de fazer consultas de 1 hora, né? E o psiquiatra é exatamente aquele profissional que está totalmente ligado na emoção, no raciocínio, né? No comportamento das pessoas, né? Ainda que a gente tem que ver isso misturado com toda a parte física ali, do zumbido, etc. Mas algo para a gente dar atenção precisa de tempo. E hoje é um dos grandes problemas da medicina, o tempo é assim por causa de uma condição bem complicada aí dos bastidores dos convênios. Mas isso não vem ao caso, eu fico contente que você tenha acertado de cara. Agora, para quem está comentando de medicamento aí, a primeira coisa que tem que pensar do ponto de vista médico é que antidepressivo não é assim, né? De fato, em geral, existe uma latência de uns 14 dias para começar a fazer efeito. Existem, sim, vários efeitos colaterais na prática, mesmo para quem não tem receio de tomar, né? Mas na prática também, eu achei muito interessante você pontuar isso. Eu tinha medo de sentir. Então, você estava sentindo coisas ruins, desagradáveis. Eu lembro, se não me engano, na revista, você colocou como um lugar, como se você estivesse num lugar escuro, solitário, e de fato com esse nariz lá afundando, né? Então, isso é um sentir ruim. Mesmo assim, você não quis deixar de sentir. Então, a minha pergunta é: você estava preocupada em ficar sem sentir como um todo, inclusive as coisas boas, né? Ou você não queria deixar de vivenciar a história como ela é, a natureza dessa história? Eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? Tudo aquilo era novidade para mim. Como eu falei, eu nunca tinha tomado antidepressivo. Então eu tinha na minha memória, eu tinha numa história para mim que o antidepressivo talvez ele te deixasse assim, meio uma pessoa meio nem alegre, nem triste, sabe? Ficasse um efeito mediano. Meio morna. Meio morna para a vida, o que não é nada disso, né? E eu também, eu achava importante eu olhar para aquilo, né? Porque tem muitas coisas assim que eu sabia que eu precisava lidar e que elas eram dolorosas e que elas iam doer, né? Que elas iam doer quando eu olhasse para elas. E uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a fazer o tratamento, assim, e que eu conversei com uma outra pessoa, foi impressionante como eu descobri pessoas que estavam tomando antidepressivo e que eu não fazia ideia, e todas comentavam a mesma coisa, né? Tenho medo de tá buscando ajuda na medicação, que eu não sou forte o suficiente para lidar com isso sozinho. Essa falta de... As pessoas não falam sobre isso, né? Então, você também tem receio, né? Existe um certo estigma, né, social de que quando o fato de você estar deprimido talvez seja uma coisa menor, menos, não sei, ou como diria uma das pessoas com quem eu conversei, parece uma coisa do tipo, vai lavar uma pia de louça suja, sabe? Meio que fosse uma coisa meio frescura. E aí, outra coisa que... E mais do que isso, quando eu escrevi, né, com muita gente que leu, escreveu para mim para dizer que estava vivenciando isso, e eram pessoas que eu não tinha a menor ideia. Então, essa imagem de que a gente está sozinho é um sentimento mesmo, você tem uma sensação de solidão muito forte. Isso independe de você ser uma pessoa muito querida, eu sou uma pessoa que eu sei que eu sou muito amada na minha família, que as pessoas me dão muito suporte,
né? Foi muito bonita essa homenagem, porque eu tenho uma rede de alunos e de pessoas que gostam muito de mim, que me admiram muito, que são muito agradecidas pelo caminho que eu proporcionei pela escrita. Então, não é falta de afeto, não é falta de amor, não é falta de carinho, mas isso não faz com que a pessoa não deixe de se sentir, sabe? Pequena, triste ali, né? Solitária naquele lugar. E sabe o que me impressionou? É que como as pessoas não falam, parece que esse é um ciclo que a gente não consegue escapar. Porque quando a gente fala sobre ele, é como se formasse uma roda, um circuito, né? Como se a gente Identificado, né? são elos que vão se unindo, que faz com que a gente se sinta mais forte. Você percebe que você não está sozinho. Não é só você que sentiu, que vivenciou, que achou aquilo. Mas ficar quieto, né? Não falar sobre aquilo, que é o que a maior parte das pessoas faz, por muitos motivos que eu também acabei listando na reportagem que eu escrevi na revista Vida Simples, faz com que a gente não evolua em relação a isso socialmente, né? Faz com que a gente não saia desse lugar, faz com que a gente crie muitos estigmas relacionados à depressão, e aí a gente segue se sentindo sozinho, desamparado, né? Então, eu não vou dizer que foi fácil ter escrito sobre a minha depressão, ter me exposto em relação a isso. Eu me senti extremamente vulnerável, como se eu tivesse tirado a minha roupa na frente das pessoas, né? Eu me senti muito, muito vulnerável. É difícil, mas é uma coisa que eu acho que é uma contribuição que a gente faz, sabe? Para o mundo, para uma mudança em relação a esse olhar, né? Com certeza. Deixa eu incluir a Lê na conversa aqui. Eu acho que quando você falou assim que você tinha medo do medicamento deixar você morna, eu fiquei pensando na Lê, eu e a Lê, né? Imagina a gente com a nossa intensidade, alguma coisa deixar a gente morna, né? Eu não te vislumbro nessa postura e não me vislumbro também, né? Na verdade, eu também faço tratamento com psiquiatra, não pelo motivo de depressão, mas pelo motivo de transtorno de ansiedade generalizado. E é como você falou, Ana, as pessoas olham para a gente e elas nunca imaginam o que a gente está vivendo. E se a gente não falar, a gente acaba privando elas de terem esse elo, de terem essa experiência tão importante, que é saber que outras pessoas estão passando por isso também. E que você não é um extraterrestre porque você está passando por isso. Porque tem muita gente assim. E aí se forma, de fato, um elo de amor e de compreensão. É isso Perfeito. E mesmo. eu acho que essa colocação perfeita. E eu acho também que a vulnerabilidade é algo que a gente vê como fraqueza, mas é uma coisa muito forte, né? Tem uma psicóloga, uma pesquisadora famosa de vulnerabilidade, né? A Brené Brown, né? Tem várias palestras do TED. Ela fala super bem. E é incrível como você ganha a empatia das pessoas quando você se vulnerabiliza. Então, tira a roupa, do jeito que você falou, na frente delas, né? Porque todo mundo no planeta tem um lado vulnerável, né? E aí você, quando percebe alguém ficando vulnerável, tendo a coragem de ficar vulnerável, acho que a tendência é conectar com essa pessoa, né? É tirar o chapéu, é bater palmas, porque de fato, se você não tiver essa coragem nesse momento, né? A questão é que você fica na sua, se sentindo sozinha. E a outra coisa que eu tenho em mente é que a gente nunca tá sozinha. Só se sente sozinha, né? Mas justamente, às vezes, porque não vai buscar o apoio com qualquer medo que a gente possa ter, né? Ah, ela caiu, né? Vamos ver se ela volta. Mas eu acho que é isso, né, Ale? Não sei, eu acho que você que é uma pessoa desinibida, né?
para falar, para se expor, etc., eu acho que nem deve ter passado pela sua cabeça aí, quando você enfrentou isso, de ter receio de contar, né? Deixa eu colocar ela de novo aqui. Mas eu acho que Não, você não sofre desse mal, né, Ale? É isso que eu quis dizer, né? não. Na Eu verdade, sei. Que bom. Não, e eu caí, eu tava aqui simplesmente ouvindo, aí de repente você participou, fechou do nada. Eu falei, ué, o que aconteceu? Pra gente tinha ficado instável você rodando aí. Eu não sei É. o quanto deu para você ouvir ou não, mas enfim, eu estava falando da força da vulnerabilidade. Você me ouviu nessa parte? Ouvi sim. Uhum. Então, beleza. E que a gente nunca tá sozinho, de fato. Às vezes a gente se acha sozinho, mesmo sendo amado, como você falou, pela família, pelos seus alunos, etc. Mas às vezes a gente se sente sozinho. Então, essa percepção é doída. Mas acho que no meio desse afogamento aí, como você falou, esse insight de que tem gente que se importa, né? Não precisa ser o médico, tem gente que se importa com a gente, um meio da gente subir desse afogamento, né? Uhum, exatamente. Muito bacana. Bom, e você que é a mulher das palavras, né? Se você fosse definir ou representar a depressão com uma palavra só, o que você escolheria? Ai, acho isso tão difícil, mas eu É acho que claro. é sobre mergulho, sabe? Mais do que isso, Perfeito. eu acho que tem uma palavra que parece um antagonismo, mas ela não é, que foi o que eu comecei a falar aqui. Eu acho que ela é força, porque no meio desse caminho, eu conversando com pessoas que estudam a depressão, né, para escrever, inclusive a reportagem que eu conto da minha experiência também, uma das pessoas com quem eu conversei, ela virou para mim e falou assim que o medicamento ele te coloca num lugar de fato, né? Eu consegui tirar o nariz, né, de dentro d'água para eu conseguir trabalhar essa questão que estava me afetando emocionalmente, né? E desse afastamento de mim mesma, né? Acho que foi essa a minha grande percepção. E aí ela virou para mim e falou assim: existe coisa mais corajosa da vida do que a gente olhar para a gente, né? Do que a gente mergulhar dentro da gente, do que a gente se olhar e lidar com a gente, né? E de fato né? Eu acho que o que eu tenho feito nesse último ano é olhar. É olhar para todas as minhas decisões, olhar para as minhas escolhas, olhar para os caminhos que eu optei por tomar. Então, isso não. Eu lembro também quando eu comecei a terapia, uma das coisas que a terapeuta falou, ela disse assim: você está preparada? Porque todo esse processo não vai ser fácil, né? Vai ser difícil, vão ter momentos dolorosos. Eu falei, sim, eu resolvi procurar porque é isso mesmo. Eu sei que eu não tenho nenhuma dúvida que será difícil. Eu não acho que vai ser um caminho de flores, né? Eu sei que vai ser porque eu sei que eu tenho muita coisa para mexer aqui e que não são coisas que são fáceis para mim, né? Não Claro. são coisas porque a gente toma decisões, a gente faz escolhas, né? E escolhas que são malucas no sentido de que elas nos afastam da gente mesmo, né? E aí a gente tem que entender por que a gente tomou essas decisões e mais do que isso, a gente tem que olhar e perceber como é que a gente quer seguir agora, né? Então, e uma coisa que veio muito forte para mim em todo esse processo, que eu acho que quando você falou assim, se eu percebia algum sintoma tal, eu acho que tudo isso veio com maior clareza depois da medicação, porque um tempo depois que eu estava tomando a medicação, teve um dia que eu estava realmente me olhando no espelho, eu estava me sentindo. Eu tinha acabado de ouvir músicas que eu não ouvia há muito tempo, eu tinha acabado de fazer umas arrumações no meu quarto, eu estava me sentindo muito animada, como eu não me sentia há muito tempo. E todas aquelas sensações, aquela percepção, eu fiquei muito emocionada nesse dia. Eu até escrevi para o meu psiquiatra para falar sobre isso, para agradecer a ele também, porque eu falei assim, foi um bem-vinda, Ana, literalmente, né? Eu falei, caramba, eu tô de volta.
E é muito legal isso, porque aí é que eu percebo que o que eu estava vivenciando, a gente começa a achar, né? Eu estava vivenciando há 2, 3 anos da minha vida, era um afastamento de mim, né? Eu não, mas naquele momento lá atrás, eu achava que simplesmente eu tinha ido para um outro estágio da minha vida, que aquilo fazia parte, que era assim mesmo, que era normal, que a gente não quer a mesma. Mas não é questão de ser a mesma ou não, né? Existia uma força ali pulsante, a minha essência, isso que faz ser quem mais ali, né? E que ali naquele momento eu senti que eu estava voltando a ser quem eu sou, né? Então isso foi, caramba, eu lembro que nesse dia eu fiquei muito assim, tipo, gente, eu tô me sentindo eu de novo, né? Eu nem achei, né, que momento foi esse, né? E foi muito legal, foi muito bacana, porque é estranho dizer, eu tive literalmente essa sensação, eu tô aqui de novo, sabe? Que Nossa, foi muito delícia! marcante. Que delícia! Agora eu quero pegar um gancho e fazer um paralelismo, porque quem sabe outras pessoas se identificam com a nossa história, né, numa versão diferente. Eu também fui casada há 13 anos, né? E ótima pessoa, ótimo pai, graças a Deus, né? Virou um bom ex-marido, né? Por um tempo virou um bom ex-marido. Mas o que que eu percebi ao longo do meu casamento de 13 anos? Nos últimos 2 anos, eu não era eu, né? Então, eu contei essa história algumas vezes, achando que eu tinha... Quando eu chegava aqui no corredor, no hall do elevador da minha casa, parecia que eu tinha que colocar uma camiseta diferente para entrar em casa, para eu ser a Tani que dava para conviver aqui, porque não era eu. Não era a Tani que eu queria, dentro da minha evolução, ser. Então, o que eu vi é que eu me afastei de mim mesma. É exatamente essa sensação, ou parece essa sensação que você comentou. E eu falei assim, eu fui saindo da minha essência. E daí eu aguentei isso um certo tempo de ser a Tani que os outros queriam e não a Tani que estava dentro de mim, né? Que queria fazer projeto, queria acelerar, né? E que eu estava me sentindo brecada, né? Enfim, daí a gente foi para a separação, mas no fim acho que talvez porque eu quisesse sair de algo que tivesse me brecando, né? Lógico, eu vivenciei o luto a perda desse casamento, com certeza, mas eu fui o tempo inteiro com a ajuda de pessoas me apegando em coisas positivas, né? Que eu não sei se serviriam para você, e por isso que eu estou aqui me atrevendo a falar, mas no sentido de... Teve uma pessoa muito importante que me deu essa convicção. Enquanto você não encerra uma fase que não tá boa para você, né? Porque casamento nunca termina por causa de uma pessoa só, né? Então, a coisa não tá boa, mas enquanto você não encerra uma fase, você não tem como entrar plenamente numa outra fase da sua vida. Não é nem num outro casamento, mas numa outra fase da sua vida. E eu acreditei nessa pessoa, que foi a minha terapeuta, né? E, de alguma maneira, ela me deu uma força que hoje eu olho para trás, eu acho que eu não entrei em depressão, né? Mas acho que alguém me puxou logo no começo, né? Mas eu entendo perfeitamente essa questão de a gente tá fora da gente e nunca dá certo quando a gente tá fora do nosso eixo, né? Ô, Ana, eu queria... Faz sentido para você isso que eu falei? Faz todo. Uhum. Que bom. Eu queria colocar aqui para as pessoas, ó, do ponto de vista médico aqui, os critérios que a gente usa para depressão. E eu queria ver com você quais dos critérios você teve, e daí as pessoas podem ir puxando para si mesmas. Eu tenho esse, eu não tenho aquele, porque se tiver uma desconfiança de depressão, vale a pena procurar ajuda médica. Vamos tentar fazer isso? Vamos? Então, vamos lá. Então, de critérios de depressão, a princípio, a gente precisa ter 5 desses que eu vou comentar, pelo menos 2 semanas, tá? Para a gente não confundir as coisas com tristeza, com pura tristeza, que é uma emoção absolutamente básica. Então, cada um que está ouvindo a gente aí, ó, vamos lá. O primeiro critério é
é se sentir deprimido a maior parte do tempo. Mas esse é um critério estranho, né? Porque no fim, se está definindo uma doença, já fala que o critério é se sentir doente, tá? Mas vamos pensar no segundo critério aqui, que chama anedonia. É uma diminuição importante do interesse, da vontade ou do prazer de fazer atividades de rotina. Você se encaixava nesse? Sim, sim. Eu lembro que na fase mais difícil, assim, eu não conseguia. Eu amo, eu adoro correr, né? Tipo, e eu não estava conseguindo mais correr. Uhum. Ótimo. O outro é sensação de inutilidade ou culpa excessiva. Você se encaixou nesse? Na super. De inutilidade ou de culpa ou de ambos? Acho que principalmente culpa. Perfeito. O outro é dificuldade de concentração. Essa habilidade frequentemente diminuída para pensar nas coisas e para se concentrar. Você tinha esse? Não, esse eu não tinha tanto. Perfeito. Fadiga ou perda de energia? Muito, Fadiga muito. é um cansaço importante. A ponto de, às vezes, quantas vezes eu tô aqui no meu escritório, às vezes eu baixava a cabeça e dormia, assim, no meio da tarde, assim, sabe? Pá. Uhum. Que é o outro critério, que é distúrbios do sono. É dormir a menos ou dormir a mais praticamente todos os dias, né? Acho que esse rolou, né? Travou um pouquinho de E, novo. principalmente esse dormir a mais. Tá, perfeito. Aí, problemas psicomotores. Então, ou agitação ou um retardo motor mesmo, da parte de musculatura. Você sentiu isso? Ale, eu tô desconfiada que pode ser porque a gente tá a três aqui nessa live. Eu não sei se é só a internet dela ou se é somatória aqui das nossas. Dani, pode me desconectar para Acho que ficar você que mais. precisa se desconectar daí. Eu acho que tem um xizinho E aí, agora? porque para mim não aparece. Assim, Deixa eu fica de ver. sugestão. Não sei se, ou se ela volta. Acho que ela caiu de novo. Eu vou desconectar e aí eu vou, né, sumir. Se por um acaso eu sair de assistir a live, depois eu volto, tá? Tá bom. Beijo. Beijo. Vamos ver se ela volta aqui. Ana, quando der, tô te esperando. E vou então continuar aqui nos critérios enquanto a gente espera a Ana para vocês saberem por vocês aí. Perda ou ganho significativo de peso na ausência de qualquer regime para perder ou para ganhar peso. Quem está se identificando com esse fala perda significativa, perda ou ganho significativo, mas não fala quanto, tá? E por fim, a ideia recorrente de morte, né? Esse assunto morte rondando a pessoa. Então, são os critérios, acho que agora a Ana caiu mesmo, são os critérios médicos, né, de definição da depressão. E aí, o que vocês estão achando? Deixa eu interagir com vocês enquanto a gente espera nossa convidada voltar. Maior investimento para o ser humano, terapia. Olha, eu sou suspeita, eu gosto mesmo. Eu acho que terapia é uma oportunidade que a gente tem de fazer esse mergulho na gente mesmo, né? A palavra que ela usou de e autoconhecimento nunca tem contraindicação. Tem como assistir, lógico que tem como assistir depois, fica gravada aqui no meu. Olha, eu indiquei a sua live para um grupo aqui de amigos que provavelmente vai entrar mais um monte de gente. Obrigada, Alisson. Estou sentindo essa parte muscular. A Eliane, né? Eliane. É isso aí. Então, são sintomas para a gente ver. Doutora Tani, sempre linda. Ah, obrigada. Imagina, essa luz nem está favorecendo aqui. Ana, voltou? Peraí, cadê você aqui? Não, você pede para entrar, não está aparecendo você para mim aqui, para eu te chamar de volta. Naquele botãozinho lá de pedir para participar. Achando espetacular? Que bom, que bom.
mandei solicitação. Ai, socorro, aqui eu entro e tá lá. Não, não existem pedidos para participar. Oh, meu Deus, como é que eu saio disso aqui? Pera aí, invite. Deixa eu ver aqui, Ana Holanda. Deixa eu mandar aqui, Ana Holanda. Aqui. Ai, que susto, socorro! Eu fico tão aflita quando isso acontece. Ai, meu Deus, nem me fale. Mas eu no fim eu pedi para ler sair, porque eu não sei se tem uma coisa de sobrecarregar aí com Eu três também. Não, pessoas. eu acompanhando tudo. Eu falei, gente, que loucura, eu tô acompanhando, tô vendo o que elas estão falando. Ah, então É tá. quase que Então aquela tá bom. pessoa que fala, gente, eu tô aqui, eu tô ouvindo você. Pois é. Ô, Ana, e que conselhos que você dá aí para as pessoas que estão passando pelo que você passou? Uma coisa que eu acho muito importante é isso, assim, ouvir a opinião de um profissional de confiança, né? Psiquiatra, porque eu acho que isso é muito importante. É, assim, e a gente tem, é muito difícil isso, mas a gente tem que deixar os nossos julgamentos um pouco de lado, sabe? Essa coisa esse ser que fica julgando dentro da gente o tempo todo, né? Esse juiz ou juíza, né? Exatamente. Isso para mim foi muito forte, era uma coisa que dificultava muito, né? De eu ficar o tempo todo, eu ficava, não, eu não estou, eu tinha uma negação muito grande, eu não estou, eu vou conseguir lidar com isso, eu já passei por isso, já já o que eu estou sentindo vai passar, né? Então, a gente precisa, às vezes, ouvir um pouco o que as pessoas ao nosso redor estão falando. É a sensação que a gente está com uma venda mesmo, né? Porque as pessoas falam que, será que não seria legal você ouvir a opinião de um psiquiatra, né? E aí a gente fica nessa situação, né? Então, de não, tá tudo bem, vou conseguir lidar com isso, não, tá tudo certo. E é muito interessante, porque é, quando você começa a evoluir dentro positivamente, né, é que você sente que as coisas que é muito assim, para mim de fato foi muito forte isso. Caramba, tô voltando. Eu me sinto muito mais eu hoje, sabe? Eu tô me sentindo eu hoje, né? Eu não sei até quando eu vou ter que tomar a medicação, mas eu posso te dizer que hoje eu me sinto eu, né? E Perfeito. isso é uma coisa muito válida, inclusive para lidar com tudo que eu tô tendo que lidar, com a terapia, com as coisas que eu preciso olhar, com as minhas descobertas, né? Então isso é muito importante. Perfeito. Eu acho que de tudo que você falou, eu realçaria a questão do julgamento, né? Uhum, Acho que cada um de nós, se não nasce com um juiz dentro, a gente aprende com as pessoas que nos cercam a ser juízes e juízas, né? E condenar é tão fácil. Gente, ou a gente condenar os outros, nem tem prova, mas já está condenando, ou a é, gente se autocondenar, né? é. Então, acho que tomar cuidado com essa questão do julgamento, até porque empatia e acolhimento são coisas que necessitam de um olhar sem julgamento ou com Uhum. menos julgamento, né? Senão, tá tudo perdido. Acho que julgamento é uma coisa muito pesada. O Ana, deixa eu te perguntar outras coisas. Além do acompanhamento com psiquiatra e com a sua terapeuta, você está investindo, e com a sua atividade física que você falou, né, que gosta, você está investindo em alguma outra coisa, por exemplo, meditação ou não? Não, hoje eu faço terapia, eu tenho também o acompanhamento do psiquiatra e eu faço atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Perfeito, perfeito. Você conhece o termo Ho Oponopono? Conheço. Gosta de Ho Oponopono ou não? Gosto sim. Que bom. Então, a última coisa que eu planejei para você era te convidar para a gente fazer juntas um Ho Oponopono, Ai, que né? Ah, delícia! que bom, que bom, que bom, que bom. Porque eu pensei, se ela não conheceu, se ela não gostar, na pior das hipóteses, ou ela não vai querer fazer, ou não vai funcionar, ou não vai ter um pingo de Aham. significado,
né? Que bom! Se você gostou, vamos juntas. E aí eu vou aproveitar e convidar todo mundo que está com a gente aqui agora para fazer também. Enquanto a gente vai fazendo as palavras, vocês podem mentalizar essas palavras para vocês também. Porque eu acho que, eu ainda falei ontem numa live do nosso grupo de apoio, né? A gente tem aí grandes mestres universais da história, da religião, com quem todo mundo aprende, né? Mas o nosso mestre individual, aquele que dá aula particular para a gente, é o nosso passado. E ele dá aula só para a gente. Porque quem dá aula para o outro é o passado do outro, né? Então, assim como a gente aprende com os grandes mestres universais, a gente pode muito bem aprender com o nosso passado. E às vezes, grandes mestres são assim. Eles pegam na mão, eles pegam no pé, eles pegam no pescoço e eles espremem a gente para aprender determinadas lições, porque a vida é uma escola que nunca acaba. Nunca acaba. A gente está tendo sempre que aprender e se modificar, né? Então, todo mundo carrega um passado que tem lá um monte de dores. Mas acho que olhar o passado de uma maneira diferente fez sentido para mim, tanto na questão da separação, né? Como faz sentido hoje. E, ó, eu te falei que eu fui casada por 13 anos e eu já separei há 14 anos. Né? Então, hoje já tem meio a meio desse tempo. Então, porque já passou muito tempo também, nossa, cada vez mais eu acho importante eu olhar para o meu passado de uma maneira diferente. Isso faz com que as coisas fiquem mais leves. E quando eu aprendi o Ho Oponopono, foi assim, encaixou, eu vesti esse negócio que nem aquela roupa que foi feita para você, né? Eu acho maravilhoso, tá? Então, para quem não conhece, o Ho Oponopono é uma sabedoria de cura havaiana, antiga, e se baseia, é complexa, mas se baseia aqui em 4 frases, tá? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata ou grato, tá? Então, Ana, meu convite para que você possa introjetar um passado aí de uma maneira diferente é a gente fazer juntas aqui, ó. Então, eu vou sugerir um texto, uma frase, tá? E a gente vai falar com o passado de cada uma de nós, tá bom? Então, eu vou falar a frase, eu sugiro que você repita em voz alta, tá bom? Tá bom. Pode ser? Pode. Simbora, vamos lá, vamos juntas. Sinto muito por ter realçado tanto as memórias dolorosas. Sinto muito por ter realçado tanto as memórias dolorosas. Muito bom. Me perdoe por só hoje reconhecer o mérito dos ensinamentos. Me perdoe por só hoje reconhecer os méritos do ensinamento. Eu te amo e acolho todas as suas partes sem julgamento. Eu te amo e acolho todas as suas partes sem julgamento. Eu sou grata pela sabedoria que você quis me transmitir. Eu sou grata pela sabedoria que você quis me transmitir. Muito bom. Depois eu te mando essas palavras, tá bom? Que lindo! Se você quiser repetir, porque eu acho que é isso, é fazer as pazes com o passado, mesmo que ele tenha histórias de dor, porque ele também tem histórias lindas, né? E dentro dessa nossa tendência de julgar e condenar, a gente também condena o nosso passado, né? E às vezes ele tá aí para olhar, a gente pode olhar para ele como se fosse um professor, um mestre, né? E aí, vamos interagir um pouquinho? O que vocês estão achando, pessoal? Não foi? Vamos dar um retorno para Ana? Como eu falei lá no comecinho, né? Vocês que estão aqui assistindo a gente, que estão puxando para si toda essa coisa gostosa que ela veio transmitir. Tá na hora da gente retribuir, não tá? Vamos lá. Enquanto eu leio as coisas de vocês aqui, quero só ouvir palavras que a Ana possa levar dessa live de vocês para ela, tá bom?
Então, vamos lá. Enquanto vocês vão se preparando na escrita afetuosa, tá bom? Eu vou lendo aqui alguns comentários. Estou com crise de ansiedade, já procurei psiquiatra. Estou sentindo essa parte muscular, estou preocupada, pensando que pode ser algo. Eli, procura ajuda, né? Para todo mundo que está preocupada, a ideia não é a gente ficar sozinha tentando resolver isso, né? Vai à busca atrás de diagnóstico, que isso é super importante. Doença degenerativa. Eu me julgo demais. Alisson, quem nunca, né? É que a gente precisa aprender a pegar mais leve com a gente, né? Porque se a gente for o nosso próprio carrasco, como é que a gente vai para frente? Dá não. Essa foi outra coisa, né, que eu aprendi com a minha terapeuta. Ela dizia que eu tinha um chicotinho que eu mesma me chicoteava nas costas. Ninguém merece. Então, quando pessoas que você confia falam determinadas coisas para você, não, parece que aquilo cai, entra de um jeito que você fala, peraí, que agora eu vou fazer diferente, né? Oi, Ana amada, que bom encontrá-la por aqui. Amo sua alma. Ah, que gostoso. Adriana Terapia. Depressão pode dar a sensação de ouvido tampado, não é um critério clássico da depressão, mas a gente que é otorrino vê frequentemente os nossos sintomas de ouvido: zumbido, tontura, hipersensibilidade auditiva, seja a misofonia ou a hiperacusia, ouvido tampado e até dor, mais frequentemente em pessoas com depressão do que sem, tá? Demorei para decidir para procurar ajuda para o zumbido. Estava bem com a minha otorrina há mais de 10 anos, achando que tinha que viver assim, até que piorei, procurei, achei a doutora. Ah, que bom, que bom. Ana, você é uma pessoa maravilhosa. Eu me apaixonei ainda mais pela escrita através de Ho'oponopono. Através de você. Ho'oponopono é tudo de bom. Amo. Que bom, Adriana. Faz toda a diferença. Sinto muito por ter realçado tantas... Aqui, ó, a gente que foi escrevendo. Que bacana, gente. Que lindas vocês. Ok, pronto, já salvei. Para nós, que bom. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. Ai, gente, que bom que vocês fizeram isso. Vamos lá, comentários para Ana. Ana é maravilhosa. Corajosa. Obrigada, Ana. Você é maravilhosa. Eu criei essa live gravada. Ah, vai estar gravada no meu feed aqui. Você já está curada, Ana. Parabéns. Ouvir a Ana é como sentar perto da lareira com uma caneca de café quentinho. Ah, que delícia! É como tá em casa. Só podia estar vindo da sua aluna, Alê, né? Ana, Alê, maravilhoso. Ana, muito corajosa, gratidão por ter escrito e aceitado a contar isso nessa live. A Ana abriu sua dor para sarar os outros. Ai, que lindo, Abigail! Parabéns pela coragem, força, gratidão. Como saber se a tristeza, o cansaço e desânimo são sintomas do viver em pandemia ou algo mais? Ah, diagnóstico médico, amor. Atitude corajosa, inovadora, buscar ajuda. Parabéns. Continue firme em busca do seu bem-estar, do seu equilíbrio. Ana, obrigada por compartilhar e nos ajudar. Me diagnosticaram com depressão por conta do sono, da falta de ânimo e era anemia. Opa! Ana, que bom que você deixou seu sorriso voltar. Ai, que lindo, também achei, viu, Elaine? Que bom. Ela tem uma essência afetuosa, claro. E, na verdade, quem é afetuosa sente muito, né? Sente bastante. Sente o bom, sente o não tão bom, né? Mas a gente precisa justamente sempre se equilibrar. Parece fácil, né? Mas não é. Você tem a mente aberta e isso é muito bom. Você é corajosa. Força, Ana. Precisamos de você, Ana, para tocar as almas que sofrem através da escrita. É isso aí, né? Então, eu acho que você transmitiu o seu afeto para quem está nos ouvindo e acho que, em troca, você recebeu bastante afeto, não foi? Sim, sim, foi lindo. Tava aqui lendo, eu fiquei maravilhoso. contentíssima também de ver essa reação de quem está aqui com a gente, né? E isso é mais uma demonstração do quanto a vulnerabilidade dá força, né? Você se expôs lá na Vida Simples, que é algo que tem um alcance infinitamente maior do que essa live, mas, enfim, se expor é sempre complicado, às vezes, para uma pessoa só. Então, fica aí a minha sugestão, que a gente tente. Realmente, quando a gente tenta, é mais provável que a gente receba
uma identificação de pessoas do que só o julgamento e só a crítica, né? Enfim, só se expondo que a gente vai saber na verdade, não é? Isso mesmo. Ana, querida, então para a gente terminar o nosso horário aí, eu não te prender mais, gratidão enorme. Olha, falando sério, show de bola poder trazer aqui nos Médicos que se Importam um assunto tão importante como esse e uma representante tão afetuosa como você. Eu tô assim com o meu coração, sabe, com aquela coisa gostosa de missão cumprida, de ter passado uma horinha aqui do seu lado e do lado de todo mundo aqui, do lado da Lê, né, que a gente precisa agradecer também de uma maneira muito gostosa para essa segunda-feira. Tá bom? Que ótimo. Obrigada, Tani, pela oportunidade, que eu acho que é isso, né? A gente só sai desse lugar, né, de escuro e sozinho quando a gente também tem essa coragem de se abrir, de se colocar no mundo, e aí a gente descobre que de fato a gente não tá sozinho, né? É isso, a gente nunca tá sozinho, mesmo quando a gente se sente. Então, tô torcendo aqui para mais impulso aí para sua vida, para você se sentir cada vez melhor e produzir, né, essas ondas de afeto que você já vem produzindo aí através da escrita, tá bom, querida? Tá bom. Um beijo, Um gratidão beijo mais uma vez. para todos. Vou aproveitar e despedir de todo mundo também. Até a próxima. Vou postar a live e vocês podem comentar daqui a pouquinho, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau.